Saudações, sejam todos bem-vindos ao canal Testemunha Fiel. Chamo-me Emerson Mumano, estou aqui acompanhado com o irmão Edson. Irmão Edson, peço que cumprimente aos nossos acompanhantes. Quero saudar a todos, na bendita paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então estamos aqui hoje para falar de um assunto muito especial, que é justamente para os nossos dias, onde vamos analisar algumas coisas que têm ocorrido no cenário atual e que a Bíblia já tem nos advertido sobre tais coisas já há muito tempo. Mas antes de nós darmos continuidade, vamos pedir que o irmão Edson faça-nos uma oração. Eterno Deus, querido Pai que habitas nos céus, te rendemos graças, Senhor, e te louvamos pelo dom de vida. E muito obrigado, Pai, por nos dar a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor seja conosco neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Bom, como aqui já tínhamos dito, vamos falar de assuntos muito importantes para os dias atuais. Estes assuntos, ou o nosso tema, é sinais da volta de Jesus, ok? Então, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus, ele foi, mas ele disse que iria voltar. Então, em uma ocasião, os seus discípulos, sabendo desta ocorrência, deste evento, eles quiseram saber, de quais sinais iam anteceder a sua volta. Então, nós vemos aqui em Mateus 24, a partir dos versículos 1 até versículo 4, onde Jesus diz o seguinte, onde nos é descrito o seguinte: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. 2. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século. Então aqui nós vemos que os discípulos fizeram duas perguntas que estavam ligadas, ok? A primeira seria: quando é que ocorreria a destruição do templo de Jerusalém, o orgulho da nação? Então Jesus, ele aqui vai responder, mas também tem uma outra pergunta que os discípulos fizeram: quando é que vão suceder, ou quais são os sinais que haverão antes da sua vinda? Então aqui Jesus, ele vai misturando os acontecimentos. Então nós aqui vamos, ao longo deste estudo, avaliar ou ver quais são os sinais da breve vinda de Jesus e quando é que esses sinais começaram a acontecer. Então nós temos aqui o primeiro sinal descrito em Mateus 24:4, onde Jesus nos dá uma advertência aos seus discípulos. Ele diz o seguinte: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Então nós vemos aqui que esses sinais seriam acompanhados de engano. Por isso Jesus disse: Vede que ninguém vos engane. Então, como é que nós podemos ser, ou podemos nos prevenir, de sermos enganados? Muito obrigado, irmão Emerson. Como o primeiro sinal, de facto, aqui nos é destacado o engano. Para que nós não possamos ser enganados, significa que precisamos conhecer a verdade, não é isso? E quando nós vamos no livro de João, capítulo 17, nós vamos encontrar Jesus fazendo a oração pelos seus discípulos e por aqueles também que viriam a aceitar a sua mensagem, a mensagem do Evangelho. Em João capítulo 17, verso 17, Jesus diz o seguinte: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que quer dizer então que se nós permanecermos firmes na palavra de Deus, seremos firmados na verdade e de modo nenhum, engano nenhum poderá nos levar ao erro. E não só, a palavra de Deus não somente nos dá a verdade, mas ela também tem um poder que opera sobre aqueles que se achegam com humildade e simplicidade. Quando nós vamos ao livro de João capítulo 8, versos 32, em João 8:32 nós encontramos o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que significa então que nós poderemos ser libertos dos erros, poderemos ser libertos dos enganos. Então, conforme o irmão aqui disse, os sinais são acompanhados de muitos enganos. Haverá sim muitos enganos nos tempos finais
mas tem como nós, de facto, estarmos precavidos através de uma comunhão com a palavra de Deus. Ok, muito obrigado. E aqui só para destacar é que esses sinais, para se cumprir profeticamente, esses sinais devem ter um alcance global, ok? Nós vamos ver que esses sinais têm acontecido já durante muito tempo, mas poderiam surgir perguntas, por que é que Jesus ainda não voltou, ok? Mas nós, como veremos, esses sinais têm acontecido de forma localizada, mas nos finais dos tempos, quando Jesus realmente estiver a voltar, esses sinais serão globais. Então aqui nós podemos dividir esses sinais em 3 partes, ok? Primeiro temos os sinais naturais, no mundo natural, os sinais no mundo social e por fim os sinais no mundo religioso. Aqui em Mateus 24, no versículo 7, ok? Na última parte, nós podemos ver aqui, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, ok? Então Jesus aqui adverte que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Esse é um sinal social. E o apóstolo Lucas também ele vai nos falar aqui na sua carta, Lucas 21, a partir dos versículos 25 até 26, ele diz aqui: haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra a angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então, será que estes sinais se cumpriram? Já se cumpriram? Ou ainda temos que esperar pelo cumprimento destes sinais no mundo natural ainda no futuro? Bom, de acordo com aquilo que é os fatos históricos, nós podemos encontrar que todos esses sinais aqui descritos já se cumpriram. Por exemplo, quando nós vamos à bibliografia histórica, nós vamos encontrar lá o grande terremoto que aconteceu em Lisboa no ano de 1755. Foi um evento, de facto, de um alcance mundial. O epicentro deste terremoto foi em Lisboa e afetou Lisboa e Espanha, mas ele teve o alcance em África e também no norte da América. De facto, foi um terremoto com uma abrangência mundial. Nós também vamos encontrar um outro sinal que é o sinal do escurecimento do Sol e da Lua, que é um evento que ocorreu no mesmo dia, no dia 19 de maio de 1780, na colônia inglesa dos Estados Unidos, que é a Nova Inglaterra, não é? É uma colônia inglesa que situa-se nos Estados Unidos. Então nós encontramos de fato que houve este evento, como Jesus havia predito. Durante o dia o sol se escureceu, não é? E ficou escuro, ficou em trevas, e à noite a lua se tornou vermelha como um saco de silício, conforme nós podemos encontrar lá em Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13. Então este evento havia sido predito até pelo profeta Joel, quando vamos ao Joel capítulo 2, 31, que antes do grande dia do Senhor a lua se escureceria e o sol, ou seja, o sol se escureceria e a lua também. E o outro evento que nós encontramos aqui descrito é a queda das estrelas. É um evento que ocorreu em 13 de novembro de 1833, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Agora, nós podemos perguntar por que Estados Unidos, não é? Por que Estados Unidos, esses 2 últimos eventos? Afinal de contas, nós estamos a dizer que são eventos de alcance mundial. Os Estados Unidos ele é um país profético, muito importante nas profecias. E não só, porque é um país que de fato recebeu muitos cristãos, muitos fiéis, vamos assim dizer, da perseguição da Igreja Católica. Então, muitos reformadores estiveram lá e eles tinham muita luz das Escrituras Sagradas. Quando esses eventos de fato aconteceram, eles associaram isto aos sinais dos tempos. Então, esta foi a razão pela qual Deus escolheu este lugar para manifestar esses sinais naturais. E eles, de fato, aconteceram e estão registrados, e nós temos mesmo a notícia dos mesmos nos dias de hoje. Nos dias de hoje, ok. Muito obrigado, irmão Edson. Então, nós vemos aqui que o primeiro sinal aconteceu já há muito tempo, no século passado, em 1755, foi este, né? O primeiro grande sinal que foi o terremoto
de Lisboa, onde atingiu praticamente todos os continentes. Então nós vemos que isto tem sido se intensificando nos últimos tempos. Nós hoje conseguimos ver pelos telejornais, pelas notícias, que há terremotos, há furacões, há ciclones em todo o mundo, tanto a África, a Europa, a Ásia e a América. Nós vemos aqui também o apóstolo Lucas, ele diz que os homens iriam desmaiar por causa das coisas que iriam acontecer, ou melhor, hoje já estão a acontecer. Por isso nós temos agendas que se preocupam mesmo com o clima, porque os homens estão assustados, sabem que algo está prestes a acontecer de grande importância. Mas veja, Jesus, ele primeiro começou com cuidado para que não vos engane. Então, estas agendas falam numa perspectiva que a Bíblia não diz, ok? É-nos dito que essas mudanças são provocadas pelo homem, mas aqui Jesus deixa claro que são sinais da sua vinda. Os poderes do céu serão abalados. Temos aqui também o segundo sinal, né, que é concernente à vida social. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, ok? Então nós vemos aqui que por causa do aumento do pecado, por causa de nos desviarmos da lei de Deus, o amor de muitos se esfriará. Em 2 de Timóteos 3, 1 a 4, o apóstolo Paulo também nos adverte sobre como serão os últimos dias na vida social. Diz aqui, a partir dos versículos 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jantasiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfadoados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, porque os homens se tornam egoístas, isso nos leva ao Mateus 24, 6 a 7, onde Jesus diz isso. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Aqui o apóstolo Lucas também, na sua carta, no capítulo 21, versículo 11, ele também diz algo: haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Então, porque o amor se esfria dos homens, eles se levantam uns contra os outros. Então, por isso nós temos hoje guerras. E por causa das guerras, o resultado das guerras é a fome e epidemias. E nós no passado tivemos duas grandes guerras de alcance mundial. Okay? Quando nós vamos à história, nós vemos que a razão dessas guerras terem acontecido é por causa do sonho egoísta do homem, que era de levantar um governo único. Okay? Houve a Primeira Guerra Mundial, se criou a Liga das Nações, mas a grande superpotência, como o irmão Edson aqui já tinha dito, os Estados Unidos da América, não entrou nesta guerra. Este plano foi frustrado. Então houve a necessidade de se levantar uma Segunda Guerra Mundial. Nesta Guerra Mundial nós sabemos muito bem que os Estados Unidos entrou com seus aliados, e no final da guerra se criou o que nós hoje conhecemos como a ONU. A ONU, que é Organização das Nações Unidas. Então é um governo mundial onde os governantes de todos os países, eles lá debatem de como irão governar o mundo. Então, irmão Edson, como é que nós podemos avaliar esta questão das guerras nos dias de hoje? Certo. De acordo com Lucas capítulo 21, versos 11, quando o irmão de fato esteve a ler aqui, nos foi dito que haveriam fomes e pestilências em vários lugares. Nós bem entendemos que sempre que existem guerras, não é? Existe como consequência disso muita fome, porque há impedimento comercial,
há muitas dificuldades de fato de transação, de transporte, tanto de alimentos, entre outras coisas. Então nós vemos que, como consequência das guerras, haveria fomes. Mas também aqui nos é dito que haveriam pestes. As guerras não somente seriam guerras de armas, mas também haveriam guerras biológicas. E nós vivenciamos nos últimos anos, nos últimos 4 anos, o evento da pandemia, não é? Do SARS-CoV-2, onde nós podemos ver ali uma pandemia que teve um alcance mundial. Já tivemos várias pandemias no passado? Sim, de fato, já tivemos. Tivemos a peste bubônica, tivemos ali a pandemia da gripe espanhola, entre outras pandemias. Mas esta pandemia, ela teve um alcance mundial porque conseguiu alcançar todos os países do mundo. Mas o mais importante que nós temos que destacar nesta pandemia não é essencialmente o fato de muitas pessoas terem perecido, o que é uma lástima, o que é lamentável, mas é o fato de, por meio desta pandemia, terem vindo algumas mudanças, né? Terem acontecido algumas mudanças, como por exemplo, alguns países que se declaram como países, vamos assim dizer, democráticos, com respeito à liberdade de consciência e religiosa, nós vimos já ter um comportamento diferente. Então, a partir deste evento da pandemia, do SARS-CoV-2, nós vimos a mudança do comportamento de líderes, onde vimos um Estado soberano, em que a sua soberania funciona de uma forma diferente daquilo que a democracia pede, ok? Ou exige. Então nós vimos, por exemplo, países como os Estados Unidos, onde muitas pessoas foram privadas de expressarem suas liberdades por causa das regras que o próprio Estado havia colocado. Isto aconteceu em vários países do mundo. Então, este é um evento, de facto, que afeta a sociedade, ou afetou todas as sociedades de todas as nações do mundo. Por essa razão que merece destaque, sim, como um grande sinal do tempo do fim. Ok. Sempre houveram doenças, mas esta última pandemia teve um destaque importante, porque teve um alcance mundial, ok? Há quem disse que durante a pandemia o mundo ficou como se fosse uma ilha. Todos nós vivíamos sobre as mesmas regras. Só para consolidar esse sonho egoísta do homem, há uma organização que também ficou muito conhecida depois da pandemia, a Organização Mundial da Saúde. Ela teve um poder sobre todas as nações. Afinal, de onde é que vieram as regras para conter a pandemia? Desta organização. Então nós vemos aqui que estes acontecimentos proféticos, eles têm se intensificando mais uma vez durante os tempos e têm tido sempre um alcance mundial. Então, para que a imagem profética seja cumprida na totalidade, esses eventos, mais uma vez repetimos, têm que ter um alcance mundial. E nós vimos também o profeta Daniel, ele diz que nos finais do tempo a ciência se multiplicará. O irmão Edson aqui muito bem disse, há guerras biológicas. Então o homem estuda a ciência não para fazer o bem, mas também para destruir-se um ao outro, porque Jesus muito bem disse, o amor de muitos se esfriará. Continuando, um outro grande sinal alarmante que são os sinais religiosos. Jesus também advertiu aos seus discípulos que no meio religioso iriam acontecer coisas espantosas. Dando continuidade aqui em Mateus 24, lendo a partir dos versículos 4, é-nos dito assim: Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então nós vemos aqui que não só estes falsos profetas e falsos cristos não espalhariam somente falsas verdades, mas eles também seriam acompanhados de sinais e prodígios. Eles fariam milagres. Então, será que nós temos vivido nesta sociedade onde nós encontramos vários profetas, várias igrejas que realizam milagres? Será que realmente isto é prova que esses são verdadeiros profetas ou verdadeiros cristos? Okay. Bom, de facto, com base naquilo que os eventos têm vindo nos mostrar, nós temos visto sim que tem acontecido muito desses sinais, ou seja,
tem havido muitos profetas nos nossos tempos. Agora, o importante é que de fato nós possamos ter as características de um verdadeiro profeta em detrimento do falso profeta, para que cada um possa tirar prova de si, de qual é o profeta que é enviado por Deus ou não. Quando nós vamos às Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar que sempre que um profeta vem em nome do Senhor, ele sempre fala em nome do Senhor. Mas nós, nesses tempos atuais, encontramos muitos que se dizem profetas, mas que são audaciosos, que vêm, mas não em nome do Senhor, mas vêm em nome de quê? Vêm em nome de si mesmo, ou seja, vêm com a sua própria autoridade. Mas a Bíblia, em Isaías capítulo 8, versos 20, nós encontramos o seguinte. Isaías 8, 20, encontramos o seguinte. À lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alvo. O que quer dizer? Quer dizer que os profetas que vêm em nome do Senhor, eles sempre falarão de acordo com a palavra de Deus, a lei que nos é dito aqui, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, e o testemunho dos profetas que Deus canonizou aqui na palavra de Deus. Então, se um profeta vier e falar coisas que estejam diferentes com o que a Bíblia diz, este profeta não vem em nome do Senhor. Uma outra característica extremamente importante que nós podemos destacar aqui para ver se de fato este profeta vem ou não em nome do Senhor está em Deuteronômio capítulo 13. Eu convido-vos a abrir Deuteronômio capítulo 13, nos versos 1 a 3. Muito rapidamente aqui, vamos ler. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que, se houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e servamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador dos sonhos, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor, vosso Deus, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, há casos, de fato, em que certos que se dizem profetas vêm e dizem vir em nome do Senhor. Mas o que eles dizem? Dizem coisas que eventualmente vêm acontecer. Porque nós bem sabemos que o poder de baixo tem também capacidade de adivinhação das coisas que podem vir a acontecer. Mas se esse profeta disser aos servos, aqueles que de fato têm a intenção de seguir ao Senhor, vamos adorar outros deuses, então este é um destaque de que este profeta não vem em nome do Senhor. Agora, como é que nós poderíamos destacar esta fala dos profetas que diriam, vamos adorar os outros deuses? Nós encontramos nos tempos atuais muita pregação, por exemplo, da mensagem da teologia da prosperidade, onde vemos as pessoas que dizem, venham para que possam ter a unção de tal maneira que possam enriquecer. Então, nós quando olhamos, a própria Bíblia declara o dinheiro, em algum momento, o amor ao dinheiro como a adoração a Deus, Deus Mamão. Então, nós vemos muitas pessoas sendo dirigidas a esta falsa forma de adoração por meio de profetas que se dizem vir em nome do Senhor. Em Deuteronômio capítulo 18, versos 22, então nós vamos ler aqui, Deuteronômio 18, 22, nos diz o seguinte, quando tal profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou o tal profeta. Não tenhas temor dele. Então, um dos destaques, de facto, de que este profeta não vem em nome do Senhor é o fato de ele dizer algo, uma profecia, mas que não vem a acontecer. Nós, quando da pandemia Covid-19 aqui mesmo em Moçambique, tivemos um evento que de fato chamou a atenção de muitos, chamou a atenção de muitos de facto. O que aconteceu? Um profeta que apareceu dizer que a pandemia da Covid-19 terminaria em abril do ano de 2020. Mas tal profecia não se cumpriu. Então, isto é uma nota para os que de fato ouviram esta profecia sendo espalhada. É uma nota de que aquele profeta não vem em nome do Senhor. É um falso profeta. Então, estas são as características que nós podemos encontrar aqui, que nos declaram quem são os verdadeiros dos falsos profetas. Importa eu falar da última característica, de fato, porque esta talvez seja muito importante e mais abrangente nos nossos tempos. Em segunda carta de Pedro, capítulo 2, segunda carta de Pedro, capítulo 2, então nós vamos ler o seguinte, nos versos 1 até 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá. Também falsos doutores, que induzirão em completamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas,
sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então nós temos visto, de fato, aqui o texto nos destaca muitos que se diriam profetas ou servos do Senhor, mas que viriam para poder fazer os seus seguidores de negócio. E eles viriam para, vamos assim dizer, blasfemar o caminho da verdade, não pregar aquilo que o verdadeiro evangelho da Bíblia ensina, mas levando as pessoas, de fato, a que pudessem pensar que a riqueza, ou seja, o evangelho é carregado consigo de promessas que trazem riquezas, mas esta não é a verdade bíblica. Então, estas são as características. Importa, de fato, a quem está a acompanhar aqui este vídeo, que busque usar esta bússola, que é a palavra de Deus, para destacar ou para poder comparar e ver se este profeta, a quem ele de fato segue, vem em nome do Senhor ou não. Ok, muito obrigado, irmão Edson. Então, nós vemos que realmente estamos vivendo nesses tempos. Há muitos falsos profetas, há muitos falsos cristos que aparecem aí se autoproclamando cristos e profetas por parte do Senhor. E isso ao longo dos anos tem se intensificando, mas uma vez, há algumas décadas atrás, nós não víamos falar de falsos cristos ou sim, pessoas que se intitulavam profetas. Mas ao andar do tempo nós vemos que a cada esquina nós encontramos um profeta. A cada esquina nós encontramos alguém que diz que realiza milagres. Então, mas vemos aqui que Jesus diz que isto eram apenas o início das dores, mas ele não nos deixou apenas com o início. Ele também disse o que iria determinar a sua vinda. Então, aqui em Mateus 24, no versículo 14, nós vimos o que realmente irá determinar a vinda de Jesus. Diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Vejam aqui, queridos, que Jesus foi muito específico. Ele não disse o evangelho será pregado, mas ele disse este evangelho do reino. Então, se ele disse este evangelho do reino, é porque com certeza, ao andar do tempo, existiriam muitos outros evangelhos. Um dos evangelhos mencionados aqui foi o evangelho da prosperidade. O outro evangelho também é um evangelho da cura, onde dizem venham e Jesus irá te curar, mas estes não pregam a essência do evangelho, que é a salvação dos pecados, porque nós vamos a Cristo porque nós queremos ser salvos dos nossos pecados. Então, que evangelho do reino é este? Será que a Bíblia deixa claro que evangelho do reino é este? Nós podemos encontrar na Bíblia este evangelho do reino? O evangelho do reino ele tem que ser cristocêntrico e não deve ser, ou seja, o homem não pode ser o centro da mensagem. Então não podemos ir a alguém porque vai nos curar, não podemos ir a alguém porque vai nos fazer enriquecer, mas nós devemos ir a Cristo porque Ele vai nos dar o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Exato, como vinha dizendo, não é? É importante nós destacarmos o seguinte, que o Evangelho do Reino que será pregado é um Evangelho específico, diferente dos demais Evangelhos, como o irmão aqui destacou. O Evangelho do Reino, de acordo com a palavra de Deus, que nós bem dissemos no início, a lei é o testemunho, para dizer que, de fato, para encontrarmos qual é este evangelho que será pregado, temos de ir, de fato, às Escrituras Sagradas, de tal maneira que possam nos apontar este evangelho específico que será pregado. Em Apocalipse, capítulo 14, nos versos 6 e 7, nós vamos encontrar aqui a primeira mensagem angélica. Destacar, de fato, que aqui nos é retratado aqui a mensagem dos 3 anjos, mas nós apenas vamos fazer menção agora da primeira mensagem angélica. No verso 6 diz o seguinte: vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo. Então aqui nós vemos que este evangelho do reino, que conforme foi lá dito em Mateus 24, é na verdade o evangelho eterno que será proclamado a todo mundo no tempo do fim. Então, conforme nós destacamos já com base nos sinais, todos os sinais que apontam o tempo do fim, eles já aconteceram. Significa que este é o tempo em que esta mensagem será proclamada a todo mundo. E quando se diz aqui, viu outro anjo voar pelo meio do céu, não significa de fato que essa mensagem será pregada por anjos. Mas na verdade nós entendemos que os anjos são mensageiros. Eles
são os que trazem a mensagem do céu. E também Deus escolheu os seus homens, profetas e seus servos e seguidores, como também mensageiros da mensagem do Evangelho. Então essa mensagem será pregada sim pelos servos do Senhor. Agora, o que diz esta mensagem, este Evangelho eterno? Dizendo com grande voz, verso 7, temei a Deus e dai glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Essa mensagem nos chama ao temor do Senhor. E se nós formos a compreender, de acordo com Provérbios, capítulo 8, nós vamos ver que o temor do Senhor consiste em abominar o mal. E o que é mal? Mal é pecado. Então significa o quê? Que o povo, todas as nações, tribos e línguas ao longo de todo o mundo serão apelados e exortados a que possam voltar à guarda dos mandamentos de Deus, que ao longo da história nós vemos que esses mandamentos foram obliterados, por entidades que dominaram aqui este mundo. Mas nós vamos ver então que essa mensagem faz com que de volta as nações possam temer e guardar os mandamentos de Deus. E não só, porque nos é dito, adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e todas as fontes das águas. Eu quero convidar os irmãos a que possamos abrir aqui Gênesis capítulo 2, versículo 1 até 3. Gênesis 2, 1 até 3, que diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então nós vemos aqui que, de fato, no ato da criação, Deus criou em 6 dias e no 7º dia descansou. E veja só que nesta mensagem do primeiro anjo nos é dito que adorem aquele que fez os céus e a terra em quantos dias? Em 6 dias e no 7º dia descansou. Isso é importante porque hoje o 7º dia é muito confundido. Não é? Alguns chamam o 7º dia outro dia, outros chamam o 7º dia outro dia. Mas a Bíblia nos é clara sobre qual é o 7º dia que Deus pede que o povo possa observar. Êxodo capítulo 20. Em Êxodo capítulo 20 nós vamos ver aqui os versos 8. Diz-nos o seguinte: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. O sábado aqui que nos é descrito é o mesmo sábado do 7º dia da semana que nós temos, ok? Então, isso é muito importante nós considerarmos que Deus quer que todas as nações, tribos, línguas e povos voltem a observar os seus mandamentos e tenham este mandamento em foco como um mandamento especial, porque ele também é sinal de que Deus é Deus do seu povo e o povo pertence ao seu Deus. Ok, então esta é a primeira mensagem angélica. Só para secundar aqui o que o irmão Edson estava a dizer, realmente o apóstolo João, ele ali usa o anjo como um mensageiro, porque, como nós sabemos, o anjo tem a capacidade de voar e ele tem um voo muito rápido. Então, para dizer que esta mensagem seria pregada com muita rapidez pelo mundo, mas nós muito bem sabemos que em 1 de Pedro 2, versículo 9, nos dito que nós somos o sacerdócio real e que Deus, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, nos chamou para anunciar as suas virtudes. Em Mateus 28, a partir do versículo 19 a 20, Jesus comissiona os seus discípulos para levarem esta mensagem do Evangelho para todo mundo. Então, claramente, não é um anjo literal que irá pregar o Evangelho, mas somos nós, como os discípulos de Deus, que iremos pregar o Evangelho. E mais uma vez, Jesus advertiu que esses sinais viriam com grandes enganos. Por isso nós vemos aqui a primeira mensagem nos faz menção ao sábado, à lei de Deus. Mas o que nós vemos hoje é que há uma pregação de um novo dia, né? O mundo está a apelar por um descanso climático num dia específico. Mas como nós vimos aqui, este dia específico não é o sábado. Está a se sugerir um outro dia, o primeiro dia da semana. Então ele nos acautelou que não nos devemos ser enganados. Então nós devemos nos apegar à Bíblia e ver que estas mudanças climáticas que aí tem se dito são
coisas que já tinham se predito há muito tempo.